25% no mínimo, 77% no máximo. Veja o volume de rendimentos que pode obter sem dinheiro à partida. Até 31 de dezembro aos balcões do Sotomayor, Tota e Crédito Predial Português. Boa noite. O Natal foi mais uma vez de contrastes. Os portugueses passaram o Natal em paz e tranquilidade, mas em Angola voltou o tempo do sobressalto. No Golfo Pérsico também há movimentação de tropas e no Kosovo regressou o drama dos refugiados. As câmaras de televisão também registaram momentos de felicidade e brincadeiras de Natal. Mas vale a pena lembrar que por detrás de cada imagem, boa ou má, longe das câmaras, escondem-se milhares de outras. Em Angola, precisamente, o dia de Natal começou ao som de bombardeamentos intensos no Cuito. A capital do Bié está sitiada pelas forças da UNITA. Segundo as informações de uma rádio local, a UNITA continua a atacar a cidade com artilharia. 4 pessoas terão morrido neste ataque de hoje. O governo de Luanda diz que o movimento do Galo Negro quer conquistar a capital do Bié, que está cercada desde o início do mês. Há 4 anos, no último cerco ao Cuito, morreram cerca de 30 mil pessoas, a que se juntam outras 10 mil vítimas no cerco e ocupação do Uambo. Envolvido no terceiro conflito aberto da sua história, o movimento fundado por Jonas Savimbi celebra hoje 32 anos de guerrilha, mas está cada vez mais isolado. Ainda esta semana, o Conselho de Segurança da ONU responsabilizou a UNITA pelo reinício dos confrontos em Angola, uma acusação que o movimento de Savimbi nega, lembrando que foi o exército angolano quem desencadeou uma grande ofensiva no início do mês. Até o fim do ano para... A província jugoslava do Kosovo também está a despertar da calma das últimas semanas. Sérvios e albaneses voltaram a pegar em armas, o que põe em causa o acordo de paz arrancado a ferros pela comunidade internacional. As operações militares foram retomadas pelas forças sérvias com a justificação de que era preciso liquidar os chamados ninhos de terroristas. É o regresso declarado às trincheiras. Os guerrilheiros albaneses do Kosovo anunciaram já que ficou sem efeito o cessar-fogo imposto há 2 meses pela comunidade internacional. O Exército de Libertação do Kosovo justifica esta declaração de guerra com as operações militares ontem levadas a cabo pelas forças sérvias. As operações, em clara violação do acordo de paz, tiveram como objetivo aquilo que o regime de Belgrado chama de ninhos de terroristas. Há 8 mortos declarados. Os sérvios dizem que não tiveram outra alternativa face às constantes provocações dos guerrilheiros separatistas e aos reforços que continuam a chegar da vizinha Albânia. Mas as maiores vítimas deste regresso à guerra são para já os civis. Centenas de pessoas, todas da maioria albanesa, voltaram aos caminhos do exílio. A OSCE, a organização encarregue de mediar este conflito entre sérvios e albaneses, assiste impotente a esta nova crise. Os 1000 observadores já enviados para vigiar a aplicação do cessar-fogo, o regresso dos refugiados e a organização de eleições têm agora entre mãos nova tarefa: revalidar o acordo que era suposto definir um estatuto político para esta província jugoslava de maioria albanesa. Este ano, os confrontos entre tropas sérvias e guerrilheiros separatistas albaneses provocaram já 2000 mortos, 200 mil refugiados e uma nova guerra nos Balcãs. Em Bagdade, a noite de Natal foi marcada pelo som das sirenes de alerta para ataques aéreos. Os alarmes dispararam por 2 vezes, mas em nenhum dos casos se confirmaram os receios de ataque. Foi a primeira vez que as sirenes soaram
depois dos raids aliados terem sido suspensos. Pouco passava da meia-noite quando as sirenes soaram pela primeira vez na madrugada de Natal. O sinal de alerta prolongou-se por cerca de 30 minutos. Um falso alarme que acabou por não perturbar a população, apesar de se ter repetido 3 horas mais tarde. A maioria dos iraquianos habituou-se ao constante soar das sirenes e não confere particular significado ao facto de terem disparado no dia de Natal. Em 22 milhões de iraquianos, só 750 mil é que são cristãos. Para quem continua a cumprir as tradições do catolicismo, não faltou a Missa do Galo na capital iraquiana. Na mensagem natalícia, o cardeal fez questão de falar do conflito militar. Para o representante da Igreja Católica em Bagdá, o Iraque acabou por lucrar com os ataques. Terá mesmo conseguido reunir um apoio internacional superior ao que foi alcançado pelas tropas aliadas. Uma ideia claramente partilhada pela população iraquiana, que ontem não perdeu mais uma oportunidade para manifestar o apoio ao líder. Apesar dos ataques estarem suspensos, os soldados norte-americanos na região mantêm-se em alerta. No Kuwait, os Marines protegem uma vez mais o Emirato contra eventuais ataques iraquianos. Nem pelas fardas, nem pelo porte guerreiro dos cantores deixa de ser Natal. Em pleno deserto kuwaitiano, este grupo de Marines converte-se às refeições ligeiras do exército, mas o pensamento de todos está a milhares de quilómetros de distância. A lot of tension being here, being away from your family and friends and all, and not being at home and sleeping in a nice soft bed. Instead, we got all this sand and dirt, but we're gonna make do. Aqui não existe neve, não existem árvores de Natal, existem feijões de lata, arroz e sermões religiosos. Forma de ligar o grupo de guerreiros às famílias. Seguem, por isso, os votos pacíficos de quem está em guerra. I'd like to say hi to my wife and my son back home in Oceanside, parents back in Shawn, Wyoming. Merry Christmas, Happy New Year, and see you in a few. Ao todo estão 5.000 homens no Golfo. Repete-se o cenário de tensão de 1990, ano em que o riquíssimo Emirato Petrolífero foi invadido pelas tropas de Saddam. Em Roma, o Papa falou Urbi et Orbi para a cidade e para o mundo. A mensagem de Natal de João Paulo II deu uma especial importância à situação no Médio Oriente, mas o Papa também pediu o fim de todas as formas de exploração infantil e o fim da pena de morte. 25 mil fiéis encheram hoje a Praça de São Pedro para receber a bênção de Natal de João Paulo II. A tradicional mensagem natalícia não deixou de fora alguns dos principais temas da atualidade. A situação no Médio Oriente mereceu uma atenção especial. Dall'annuncio del Natale tragano incoraggiamento quanti si adoperano per recare sollievo alla travagliata situazione in Medio Oriente nel rispetto degli impegni internazionali. À beira do século XXI, o Papa reforça os apelos para pôr fim a situações de violência. Traga dal Natale rinnovato vigore nel mondo, il consenso nei confronti di misure urgenti e adeguate per fermare la produzione e il commercio delle armi, per difendere la vita umana, per bandire la pena di morte, per liberare bambini e adolescenti da ogni forma di sfruttamento. O apelo ao fim da pena de morte pode ser entendido como um recado que antecede a visita do Papa aos Estados Unidos. A viagem está marcada para daqui a um mês. A mensagem de João Paulo II terminou com uma saudação especial à população curda. Foi por causa da visita do Papa que as tradições natalícias começaram a ser restauradas em Cuba no ano passado. Este ano, pela segunda vez desde a Revolução, os católicos cubanos puderam comemorar o Natal. Cuba acordou hoje em festa. Há muito que o povo cubano já não sabia o que era a tradição. A noite de Natal deixou de fazer sentido em 1969, quando o governo retirou o feriado de Natal do calendário. Ontem à noite, centenas de pessoas encheram a Catedral de Havana para assistir à Missa do Galo. Experiencia religiosa que tenía el pueblo cubano, pero que se había quitado de la vida civil, diríamos. Y por eso pudiéramos decir
con un lenguaje solemne, con un vocabulario, diríamos, fuerte, se institucionalizó para Cuba la Navidad. A visita do Papa João Paulo II a Cuba em janeiro passado foi um marco importante para o retomar das comemorações natalícias e o governo concordou finalmente em decretar o dia 25 feriado. Os cubanos retomam agora os costumes. O comércio de árvores de Natal artificiais disparou, apesar de terem sido vendidas pelo dobro do salário mínimo nacional. Mas a economia do país não permite muito mais. Só os mais pequenos sabem o que é uma prenda. A grande preocupação dos cubanos vai para a mesa de Natal, onde não pode faltar leitão e a tradicional salada verde com tomate. Como se sabe, no dia de hoje há imagens que se repetem em todo o mundo, mas os cenários são muito diferentes. Começamos por Belém, a cidade onde Cristo nasceu há quase 2000 anos. Um gesto bem natalício, Yasser Arafat participou na tradicional Missa do Galo na igreja de Santa Catarina, na cidade de Belém. A igreja escolhida fica ao lado do templo, onde se encontra o preciso local onde terá nascido Jesus Cristo. Acompanhado da mulher numa celebração católica, Arafat pretende mostrar o seu apoio à minoria cristã palestiniana. Do Médio Oriente saltamos para as Filipinas, onde a religião católica está fortemente implantada. Apesar da crise financeira, um pouco por toda a Ásia, os filipinos não prescindem das celebrações natalícias. A estrela é o enfeite mais utilizado e, ao contrário das habituais luzes de Natal, aqui a tradição são as lanternas, feitas à mão, de bambu e papel. Os filipinos dizem que pode faltar a comida na mesa, mas uma simples lanterna é suficiente para trazer a alegria do Natal ao mais pobre dos lares. Na Dinamarca, o cenário muda de figura. Apesar do frio, os dinamarqueses saem à rua para festejar. Em Copenhaga, o local mais concorrido fica nos jardins do Tivoli. A tradição é recente, tem apenas 5 anos. Aqui, neste espaço, faz-se uma espécie de feira popular natalícia. O ano passado, 450 mil pessoas visitaram este mercado. Este ano, o tema é o Natal europeu, escandinavo e inglês. As diferenças, pergunte-as aos dinamarqueses. Um Natal menos agradável foi, com certeza, o dos norte-americanos que tiveram de viajar pelas estradas do Tennessee e de New Jersey. O gelo cobria as principais vias, tornando-as quase intransitáveis. Houve mesmo 8 vítimas mortais. Um autocarro que levava nova-iorquinos para os casinos de Atlantic City perdeu o controlo na autoestrada de New Jersey. Dar dinheiro à cultura e aos pobres dá direito a mais descontos nos impostos. Saiba como e porquê, já a seguir neste jornal. A Operação Boas Festas não conseguiu diminuir o número de acidentes nas estradas portuguesas. Nos últimos 2 dias houve 618 acidentes, mais 31 que no ano passado. Mas nem tudo são más notícias, o número de mortos diminuiu. Por mais que António Guterres sopre e a GNR se esforce, o cenário natalício das nossas estradas é sempre o mesmo. Este ano os números voltam a falar por si. Só no dia 24 de dezembro há a registrar 308 acidentes, 2 mortos, 15 feridos graves, 132 feridos ligeiros. Comparando com o ano passado, há mais 11 acidentes, menos 6 mortos, o mesmo número de feridos graves e mais 3 feridos ligeiros. A crueza dos números é ainda mais visível quando se somam os acidentes do dia 23 aos do dia 24. 618 acidentes, 10 mortos, 36 feridos graves, 250 feridos ligeiros. Compara-se com 1997 e chega-se à mesma conclusão. Há mais acidentes, mais feridos, mas felizmente menos mortos. É mesmo a única nota boa numa notícia que todos os anos se repete, mas a que poucos dão ouvidos. O balanço mais atualizado da Brigada de Trânsito, tornado conhecido ao fim da tarde, fala já em 11 mortos desde o início da Operação Boas Festas. No estabelecimento prisional da Guarda, os presos, homens e mulheres, estão a ter um Natal mais solitário. Ao contrário do que era hábito, a direção da cadeia não autorizou as visitas neste dia dedicado à família. Os amigos e familiares dos reclusos estão indignados e dizem que é a prova que o estabelecimento prisional da Guarda se transformou num caso único. Também é Natal na cadeia da Guarda, mas desta vez as reclusas e os reclusos não vão poder estar com familiares e amigos. Ao contrário da tradição, o diretor não autorizou as visitas em dia de Natal, optando por conceder ontem um período excepcional. Os familiares dos reclusos dizem